fechada. Esta conferência será gravada agora. Começa a gravação agora, tá, Campos? Ok. Polísio, você vai começar a apresentação, até onde eu entendi, né? E depois o Diniz assume com a parte da utilização de peças, né? E eu não estou com acesso aqui ao chat. Tá. Existe mais alguém, Décio, que tá inscrito, que vai participar na sala, ou as pessoas vão só interagir no bate-papo? Não, na sala, bom, vai participa todo mundo que entrou, né? Vai estar participando, mas eu já estou vendo o chat aqui. No chat nós estamos com 9 pessoas. Isso. Antônio Campos, Carlos Polísio, Décio, eu, Diniz, Esther Kelly Park, Renato Linhares. Aqui no chat só está aparecendo quem está na essas sala. pessoas, mas está indicando 9 aqui, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, as pessoas que não estão inscritas aí para... na verdade, a palavra vai estar com o Diniz, Polísio, que vão estar desenvolvendo os temas, Esther, que você, os demais, eles podem colocar perguntas pelo chat e aquilo que a gente não... Se você quiser, Antônio, eu posso estar aí monitorando o chat, para deixar você mais à vontade, monitorando o chat, e se eu ver que tem alguma pergunta importante, eu peço a palavra e encaminho a pergunta para quem de direito aí, tá? Para a gente tentar responder. Fora disso, vou me manter aqui, abertura e encerramento, tá? O mestre de cerimônia que só abre e fecha. É isso aí, pô. O mais antigo serve para isso, né? Abrir e encerrar. É o primeiro a falar e o último a falar, pô. Tá chegando o pessoal aí, Carlos Sampaio. O Décio, só aproveitando a oportunidade aí, eu acompanho lá no Instagram o Aeroclube de São Paulo. Essa semana postaram aí, estão com uma campanha de 90 anos. Tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, meu amigo? Do Aeroclube de São Paulo. E essa semana postaram uma foto sua, de 1995. Você podia fazer um favor para mim? Alô, Carlos, você pode fazer um favor para mim? 1995. O Steck está com o microfone. Agora ele fechou. Aí postaram uma foto sua de 1995 eu não tinha nascido ainda, Polísio. Você estava lá com uma turma lá, eu não me lembro o nome das pessoas, mas eu vi você lá. Eu falei, Décio Correia. Eu falei, puta, né? 95. Pô, olha, não parece, mas 95 foi ontem. E já fazem 26 anos, hein? 26 anos. Puta, já tem cara formado em universidade com essa... Eu vou achar essa foto no Instagram lá, vou te mandar. Tá bom. Mas é bom a gente estar vivo e poder estar comemorando tudo isso. O Coronel Diniz está na escuta aí, está tranquilo, né? Seu microfone está fechado. Quer fazer um cheque de frequência aí? O microfone está fechado aí, Diniz. O importante é saber se consegue. Fechado a gente está vendo. O importante é saber se ele consegue abrir, né? Consegue abrir Eu aí, acredito que esteja inativo ao invés de fechado. Como é que é, alguma autorização lá que venha funcionar, porque de repente ele está clicando para que venha abrir e ele continua fechado. De repente o sistema tem que fazer alguma reivindicação se pode ter acesso ou não. Boa noite, pessoal. Diniz, nesses casos, resolve-se quando sai do aplicativo e entra novamente. Se quiser tentar, está liberado aqui no sistema o seu microfone. Deve ser alguma coisa do seu computador. Se quiser... Opa, ativou. Ativou, pronto. Que aconteceu isso comigo agora. Eu entrei, saí e começou a funcionar. Exatamente. Maravilha. Bom, o Campos, Polísio, eu acho que a gente pode começar, né? Podemos começar e, como disse, ó, sem sacanagem com ninguém, viu, Diniz? Sem sacanagem com ninguém.
O Rolim costumava dizer o seguinte: os últimos a chegar são sempre os menos importantes. Então, por educação, não vamos deixar as pessoas que já estão aqui aguardando, né? Mas nós temos, acho que 18 inscritos, se não me falha a memória. Pelo nosso número aqui está dando 12, mas se não me falha a memória são 18 inscritos. Bom, pessoal... Vai lá, pode seguir aí, Décio. Tá. Então, Renenard chegando por aí. Então, gente, bom, em nome da MBF, eu queria agradecer e dar as boas-vindas a todos. Essa é a nossa primeira videoconferência e a gente vai estar dentro do programa do Esquenta até setembro, quando da nossa feira física. Tivemos hoje uma boa notícia que Sananfã confirmou a realização desse ano com física, e eu também tive a oportunidade de entrar no site hoje da MRO Américas, também vai estar acontecendo agora. Parece que o Daniel Milstein já se inscreveu, eu tentei me inscrever hoje, não consegui, mas vai acontecer presencialmente com todos os protocolos de segurança. Então, isso para nós é muito boa notícia, sinal de que as coisas realmente começam a caminhar para uma normalidade, eu espero, né? E, então, hoje, nós vamos estar tratando dos temas a utilização de componentes de aeronaves acidentadas, né, na manutenção, e seguro na manutenção aeronáutica. São dois temas muito interessantes. Eu não sei se já tem alguém da ANAC aqui, alguém daí é da ANAC que está. O João Garcia me parece que ia determinar alguém. Rodrigo Torres está aí representando a ANAC. Nesse momento aqui é o nosso comercial, tá? É o momento do nosso comercial, então temos que pagar o pau aí, né? Mas duas coisas muito interessantes que aconteceu. Eu acho que não tem ninguém, eu não sei até qual é a superintendência que cuida deste assunto, mas eu fui procurado por um pessoal da ANAC, acho que, se não me falha a memória, deixa eu ver, o Ianelli, é o superintendente da ANAC que cuida da área de fiscalização, e vai essa parte de bogus parts, essa questão de componentes de aeronaves acidentadas. Ele pediu para fazer uma videoconferência, está marcado para segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu vou estar me reunindo com ele, e para a gente definir mais ou menos um protocolo de como é que nós deveremos, vamos dizer, daqui para frente, avançar com a ANAC, né, nesta questão de componentes de aeronaves acidentadas. Eu sei que o assunto está quente lá dentro, eu vou procurar, evidentemente, abrir um primeiro canal, depois vou estar conversando com vocês quais vão ser os protocolos que nós vamos utilizar com relação a isso, né, a esta questão, como é que a nossa associação e a própria MBF vai agir, como é que nós vamos tratar desses assuntos daqui para frente. Comandante Afonso chegando aí, boa noite, Afonso. Então, pelo que está previsto, a primeira parte estaria, então, com o Coronel Diniz, abordando o tema de utilização de componentes de aeronaves acidentadas. É isso aí, o Campos, que está previsto? Décio, pelo que eu entendi da conversa aí antes do início da transmissão, o Polísio vai abrir com a parte
Perfeito. de seguros, né? E depois o Diniz assume com a parte dessa utilização de peças de aeronaves acidentadas. E aí o que eu queria só pedir para todos seria, durante a apresentação, deixar os microfones desligados, e aí faz a interação aqui pelo chat, se precisar fazer alguma colocação, para não dar o ruído na apresentação, e deixa só o microfone do Polísio aberto, para que ele possa transcorrer a apresentação. Eu não sei se a apresentação vai ser formal, ou seja, se você vai levar ela até o final, e aí no final a gente debate, ou se você vai ter a possibilidade de interação. Aí você define e a gente trabalha dessa forma, ok? Tranquilo. Bom, obrigado, boa noite a todos, primeiramente. Agradeço ao Décio e toda a equipe aí que está organizando o evento, pelo convite dado aí para a gente falar um pouquinho sobre seguro aeronáutico, principalmente voltado aí para hangares, oficinas de manutenção, e aí a gente enquadra também outras atividades, né, dentro da mesma condição de seguro, porém identificando aí as atividades, mas também se enquadra aí dentro dos hangares e oficinas de manutenção. A gente tem os prestadores de serviços aeroportuários, ou seja, todos que exercem uma atividade dentro das instalações aeroportuárias. Polísio, desculpe, só um minutinho. A minha filha acabou de cair aqui agora e ela se machucou, eu não sei por quanto, vou ter que sair um minuto, tá? Sem problema, Décio. Vê lá, corre lá, Décio, corre lá. E só um recado também, a gente tem um coordenador do grupo aí que fala sobre seguros, que é o Daniel Fraga. Infelizmente ele não pôde participar hoje, que ele está adoentado, mas a gente vai estar, eu e o Diniz aqui também falando sobre esse tema seguro, tá? E o primeiro assunto que foi nos dado aí a missão falou sobre seguro de responsabilidade civil para hangares, hangares que com manutenção, responsabilidade civil em recintos aeroportuários, tá? Então, basicamente, a gente vai tratar desse tema hoje, depois o Diniz entra. Acho que com relação a gente perguntas e ou se não comentários, etc., a gente pode fazer ao longo da apresentação, não precisa ser no final não, tá? Eu tenho uma apresentação aqui que eu fiz, que dá para ter um resumo das coberturas. Eu vou tentar aqui fazer um compartilhamento aqui de tela, tá? Vocês estão enxergando? Deixa eu ver se eu arrasto aqui. Perfeito. Vocês estão enxergando essa barra de ferramenta minha aqui? Não, né? Tá, beleza. Acho que agora foi. Está no modo apresentação, por isso, tá ok. Tá ok. Então, bom, falando de responsabilidade, quando a gente fala em responsabilidade civil, acho que o primeiro ponto que a gente tem que determinar é que a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de danos causados a terceiros, né? Sempre danos causados, seja danos materiais ou corporais, pessoais, nessas duas categorias, né? Então, quando a gente tem aí aeronaves próprias dentro do hangar, às vezes tem operadores que têm oficinas dentro do hangar, colocam suas próprias aeronaves, ou se não partes ou peças de propriedade, a gente não está falando nessa cobertura que a gente vai descrever agora, que a gente está falando que seria os danos causados a terceiros, tá? Numa oficina, por exemplo, se tem aeronaves do próprio operador do hangar, aí o que se enquadra é o seguro de casco das aeronaves. Aí a gente vai falar depois com relação a aeronaves de terceiros no hangar. Tem pessoas que eu conheço do grupo aqui que já estão bem familiarizados aí com seguro de hangares, né? Mas deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui. Bom, o seguro de hangar, a gente basicamente, tanto de hangar com manutenção ou sem manutenção, com manutenção tem algumas particularidades, né? A mais que a seguradora ela toma como para uma análise de um risco e como informações relevantes, mas o seguro de responsabilidade civil ele é composto por 3 seções, tá? Essas seções são muito importantes aí a gente ter elas como base, né? Porque
elas que vão determinar aí a formatação de uma apólice de seguro. Tá? Quando você vê uma apólice de seguro com a seção 1, né, contratada, a gente está falando que é responsabilidade civil nas instalações aeroportuárias, ou seja, tudo, essa seção 1 exclui danos aeronáveis, porque a seção 2 vai ser danos aeronáveis, mas essa seção 1 seria tudo que vier, o segurado nosso for obrigado a pagar em virtude de danos materiais ou corporais nas instalações aeronáuticas, nas suas proximidades ou em qualquer outro local como resultado direto dos seus serviços. Esta seção, se você contratar só a seção 1, ela exclui danos aeronáveis. Então, por exemplo, eu estou caminhando lá, eu terceiro, estou num hangar e cai uma escada na minha cabeça, ou o hangar dá um dano causado a um terceiro, que não seja aeronave, é enquadrado na seção 1. Se for um dano na aeronave, eu não posso encaixar na seção 1, porque na seção 1 tem uma exclusão de danos aeronaves. É todo o dano causado a terceiro nas instalações, em suas proximidades ou qualquer outro local, resultado direto de serviços prestados. Quando eu falo em outro local, você pode estar prestando o serviço em um outro local, né, e causar um dano a terceiro, que não seja aeronaves, a gente se encaixa aqui na seção 1. Tá? Aí vem a seção 2. A seção 2, aqui a gente fala de aeronaves de terceiros, né? Cobrir as perdas e danos causados a aeronaves, os seus equipamentos aeronáuticos, que não pertencem ao segurado, seguro de responsabilidade civil, e não sejam por ele arrendados ou alugados enquanto no solo, sob guarda, custódia ou controle, ou ainda durante manutenção, manipulação ou prestação de serviços realizados pelo segurado ou qualquer dos seus empregados. Aqui, se eu contratar só a seção 2, ela exclui o risco de voo de teste. Exclui o risco de voo, seja de teste ou qualquer outro risco. Tá? Então, exemplo, aeronaves de terceiros em hangares, pode ser com ou sem manutenção. Para um bom seguro contratado, no mínimo tem que ter a seção 1 e a seção 2. Caiu uma telha em cima de um hangar, em cima de uma aeronave, você está fazendo uma manutenção, deixa cair uma peça numa aeronave de terceiro, ou você está limpando um para-brisa, passa um produto que danifica aquele para-brisa, ou qualquer outro dano causado à aeronave, o dano aqui ele vai ser encaixado na seção 2 da apólice. Tá? Quando a gente fala exclui risco de voo, por quê? Existe uma cobertura adicional de voo de teste. Tá? E todas essas duas seções, esses danos causados a terceiros aqui, é enquanto estiver sob responsabilidade do segurado os serviços. Então, você abre uma ordem de serviço, quando abriu a ordem de serviço, aquela aeronave, aquela parte, peça de terceiros está sob sua responsabilidade. É aí que entra a cobertura de responsabilidade civil, se você dá um dano naquela peça ou aeronave. Vamos em frente aí. E tem a seção 3, tá? A seção 3, ela tem uma grande particularidade, que é a seção de responsabilidade civil de produtos, é cobrir danos corporais ou danos materiais decorrentes do manuseio de qualquer bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelos segurados, seus empregados, apenas com relação a bens, produtos que sejam, né, oriundos de uma aeronave. Mas a palavra-chave da seção 3, eu acho que todo mundo se confunde e às vezes deixa de contratar a seção 3, a palavra-chave é depois que tais bens ou produtos tenham deixado de estar na posse do segurado. Então, aqui é a famosa após o encerramento da ordem de serviço, ou seja, prestou uma manutenção, aquela aeronave fechou a ordem de serviço, acabou a manutenção, essa aeronave decola, né? E pode ser 1 hora depois, ou meia hora depois, ou pode ser 5 dias depois, ou em algum momento que ela sofre um acidente e cuja responsabilidade seja imputada à oficina, então se encaixa na seção 3, responsabilidade civil de produtos. A palavra-chave da responsabilidade civil de produtos, seção 3, é após que tal bem tenha saído do controle ou posse do segurado. Enquanto está dentro da ordem de serviço, está na seção 1 e 2. Tá? Isso é importante. E aí tem a cobertura adicional de voo de teste. Essa cobertura adicional de voo de teste, ela entra em adição à cobertura 2, que seria danos a aeronaves, enquanto a ordem de serviço está aberta,
ou seja, cujo voo esteja dentro, que faz parte do serviço da oficina de manutenção. Se o serviço tivesse sido concluído, estaria aqui dentro do RC Produto. Mas enquanto a ordem de serviço está aberta, o ideal de uma apólice de seguro para uma oficina de manutenção é que ela tenha cobertura adicional de voo de teste. Voo de teste, quem que realiza normalmente, né? Quem a aeronave? Normalmente é o piloto do cliente, né? Sob supervisão ou sob acompanhamento de responsáveis da oficina, né? Seja do mecânico, supervisor, ou alguém que vá medir aqueles parâmetros que estão sendo analisados naquele voo, né? É isso normalmente. Aí, no caso, existe limites segurados para cada sessão. A sessão 1 e 2 normalmente é um limite único, né, a ser contratado. A sessão 3 é um limite apartado e a cobertura adicional de voo de teste é um outro limite. Tá? A cobertura adicional... Sessão 3... Pode perguntar, pode perguntar. Por quanto tempo vale o seguro na sessão 3 depois de fechado a ordem de serviço? O seguro ele tem validade dentro da vigência. Desculpa, é que eu não estou vendo aqui quem está perguntando, que eu estou vendo só a apresentação. Quem que perguntou? É o Renê. Viu, Renê? A sessão 3, a apólice ela vai estar válida até o seu último dia de vigência. Ou seja, se porventura você fez a manutenção, aqui você fechou a ordem de serviço, ela decolou. Daqui a uns 10, 15 dias, deu um problema lá no rotor de cauda, alguma coisa talvez que você tenha mexido, tenha feito alguma alteração ou a manutenção, mas o importante é que essa responsabilidade tenha sido direcionada para o hangar que fez a manutenção, porque a aeronave ela pode ocorrer um acidente não decorrente da manutenção executada, pode ter sido por outros fatores também. É que nem assim, o voo de teste, né? A cobertura de voo de teste, ela tem cobertura no seguro do hangar, cujo acidente seja decorrente da manutenção realizada, né? Agora, se for o piloto decola para fazer um voo de teste e ele chega alto numa cabeceira, vara a pista, etc., isso não tem nada a ver com a manutenção que foi feita na aeronave, né? Então, o importante é que a cobertura de voo de teste ela vai ter cobertura caso o acidente seja decorrente de um serviço prestado. Responsabilidade civil pode ser alguns dias depois, mas o importante é se atentar, e essa responsabilidade pode ser imputada para o operador, mas o importante é se atentar para o final de vigência da apólice. A apólice ela por ocorrência, né? Então, um hangar é importante que ele mantenha a apólice e suas renovações em dia, porque ele é por ocorrência, não é que ocorreu um acidente no ano que vem de uma manutenção que foi feita na apólice anterior, eu vou utilizar a apólice anterior, não, ela vai ser utilizada na data da ocorrência de um serviço prestado por ele, pode ter sido até no ano passado, retrasado, tá? Mas o importante é que a responsabilidade seja imputada à oficina de manutenção. Por favor, eu posso perguntar? Carlos Sampaio. Influencia essa responsabilidade a garantia da peça ou do equipamento? Influencia nessa... Está falhando um pouquinho, Sampaio. Isso influencia a garantia da peça? Ou... Aí? Estão me escutando? Lídio, eu acho que o que ele perguntou justamente é isso. É o Antônio falando. Ah, tá. Vamos dizer que você teve uma falha, né? Você está lá coberto pela seção 3, né? E houve uma falha de um componente, né? Que fez parte da manutenção realizada por aquele hangar. Sim. E esse componente tem uma garantia, né? Sim. Como que o que eu entendi a pergunta foi qual é essa relação? Tem que ir no sequenciamento, tá? Se porventura o operador da aeronave imputar a responsabilidade para a oficina de manutenção, você vai ter uma apólice que vai te dar cobertura para isso.
Se for indenizado pela sua apólice, essa cobertura, se for uma peça que cabe aí um ressarcimento depois, a seguradora vai buscar o ressarcimento do fabricante daquela peça. Tá? Agora, se tem situações que já fica claro que foi talvez um problema de uma peça, e aí a responsabilidade pode ir não para a oficina que fez a manutenção, mas pode ir direto para o fornecedor da peça. Também, tá? Depende de quem receber essa responsabilidade direta do operador, né? De quem foi prejudicado. Se o hangar foi responsabilizado, você vai ter uma apólice que vai te garantir cobertura, mas caberá à seguradora, depois da indenização, verificar aí possíveis ressarcimento por parte do fabricante da peça, da garantia da peça, de etc. Eu acho que foi essa... Deu para responder aí a pergunta? Sim, esse sim. Deu para entender, né? Ah, legal. Tá bom. Só uma pergunta, pode ser? Já aproveitando esse adendo. Lógico. Não, esse é um assunto bastante importante aí, para tomar cuidado aí sempre nas coberturas contratadas para hangares e, inclusive, hangares com manutenção. Vamos lá. Excelente. Nesse caso de um possível problema, uma possível pane em algum componente, quem vai determinar de quem é a responsabilidade é o operador da aeronave ou um técnico responsável devido a um acidente, uma investigação do CENIPA ou algo do gênero? Desde assim, já, muito obrigado. Não, tranquilo. O Edniz, ele pode me ajudar, mas assim, quando ocorre um acidente decorrente aí pode ser de né, de uma suposta interpretação pós-manutenção, tanto o regulador da seguradora do hangar, como o regulador da seguradora do casco, eu não sei se a autoridade ela pode imputar, se for claro essa responsabilidade, ela vai considerar as recomendações, né, de prevenção e etc. no relatório. Mas tanto o regulador da seguradora do hangar, como principalmente da seguradora do casco, eles vão ter a capacidade de determinar se aquela peça que causou o problema foi oriunda da manutenção do hangar, feita pelo hangar. Sendo esses competentes a ponto de avaliação de performance de componentes, etc., ou isso não... Qualquer pessoa assim, da seguradora pode vir avaliar? Não. É só para entender como funciona a regulação de um sinistro. O Diniz, ele é um regulador da MAFRE, ele é um regulador de outras seguradoras também. Quando ocorre um acidente com uma aeronave, ou pode ser ou de um hangar que colapsa em cima de várias aeronaves, etc., a gente chama o nosso regulador, que é especializado, e ali ele vai determinar os prejuízos e causas, né? E ele vai fazer um relatório para a seguradora, falar, olha, ocorreu isso, os prejuízos foram esses, responsabilidades foram estas, né? E cabe aqui um ressarcimento ou não. O Diniz, eu acho que ele tem mais propriedade aí, talvez aí para fazer algum comentário aí, Diniz, você quer fazer sobre esse ponto aí de regulação de sinistro para seguradoras? Na seguradora eu já vou adiantar que nós não temos peritos desse nível, tá? Então por isso que a seguradora contrata empresas especializadas. Na minha apresentação, Polícia, eu vou complementar essa sua introdução e vou dar até um exemplo real que aconteceu naquele caso da Sênior. Eu vou mostrar a ruptura, aí vai ficar mais claro para vocês. Ah, legal. É isso aí, que foi decorrente de uma manutenção feita, né? Exato, tá certo. Boa. Então, o sequenciamento, quando ocorre um acidente, seja de uma aeronave ou de uma ocorrência num hangar, a seguradora sempre vai contratar uma empresa especializada para determinar a causa, os prejuízos e possíveis redirecionamento em termos de ressarcimentos. Tá? Vamos lá. Bom, então aqui, assim, o importante é que
a estrutura de coberturas para um hangar, vamos dizer agora que um hangar que não tenha manutenção de aeronaves, tá? Ele vai, assim, eu coloco aqui um hangar, eu tenho 10 Bombardier aqui dentro, tá? Beleza? A gente vai contratar a seção de instalações aeroportuárias, porque terceiros podem estar transitando lá dentro, mesmo que seja um hangar limpo, a gente fala sem manutenção, pode ter os executivos de um operador e etc. É importante a contratação de seção 1. Danos causados a terceiros, um teto colapsar ou um manuseio de aeronaves, né, de pushback, etc., danificar uma ponta de pá, uma ponta de asa, etc. Agora, a seção 3, ela normalmente é contratada para quem tem oficina de manutenção, que é a preocupação das oficinas, né, e a tranquilidade após o serviço prestado, ou seja, entregou a ordem de serviço, aquela aeronave saiu da posse do segurado, se acontecer alguma coisa com aquele bem ou com pessoas que seja imputada a responsabilidade ao hangar, é a seção 3 que vai garantir. E a cobertura adicional de voo de teste, ela vai sempre em adição à seção 2, que é danos a aeronaves, se tiver interesse de contratar, de realização de voos de teste enquanto a ordem de serviço não está fechada. Tá bom? Um resumo aí. Basicamente, operadores de hangares e hangares de manutenção, quais são aí as exposições, né? Danos durante a movimentações de aeronaves no pátio interno ou externo do hangar. Eu vou te falar que essa é a principal o tipo de ocorrência que a gente tem aí nas seguradoras com seguros de hangares, tá? Movimentação em pátio, então por isso que a gente sempre questiona e privilegia, né, o treinamento desse pessoal técnico, né, de rampa e etc. Isso é muito importante. Danos a aeronaves, ou seja, telhas, portas, etc. O que a gente encontrou tem encontrado muito mais frequente agora, é uma falta de manutenção do patrimônio, né, patrimonial, ou seja, calhas que entopem, etc., a força da água em chuva ela vai cair, isso sem dúvida. Então, manutenção de hangar, isso também é bastante importante quando a gente vê ali uma alta exposição dentro de um hangar. A primeira coisa que o perito vai ver é se a manutenção predial está ok. Não só aí também pode-se colocar aí proteção contra incêndio, etc. Mas o que tem ocorrido muito, principalmente aí em trombas d'água de São Paulo e outras cidades, é o colapso de hangares. Aeronaves hangaradas ou sob responsabilidade do operador, isso danos a pessoas, terceiros, alagamentos e vendavais, a gente já teve sinistros aí de alagamentos também. Uma coisa que é importante em seguro de um hangar, inclusive hangar que tenha manutenção, que a gente pode conceder uma cobertura de RC aeroportuário. O que seria isso? Se você tem equipamentos que circulam dentro do recinto aeroportuário, uma van, uma Kombi ou um trator, etc., que é Infraero ou outro administrador de aeroportos, se exige aí um seguro de responsabilidade civil aeroportuária, né, para dentro do recinto aeroportuário, a gente pode incluir esses equipamentos ou veículos dentro do seguro do hangar. Tá? Então, isso é uma dica aí também, quem tem equipamentos aí dentro de recintos aeroportuários, que não precisa contratar separadamente esse seguro, e pode ser incluído dentro do seguro do hangar esse tipo de cobertura. Isso é o serviço durante o serviço de manutenção, já expliquei, seção 1, seção 2 e voo de teste, e após a entrega, a seção 3, famosa seção 3. Voos de teste de manutenção, a cobertura adicional. E como é que se determina um limite de cobertura de um hangar, né? O valor a ser segurado? Depende, né? Se eu tenho só um hangar, só hangaragem, sem manutenção de aeronaves, né? Sem aquela movimentação de manutenção de aeronaves, o operador ele tem que determinar o tipo de exposição que ele tem lá dentro. Se ele tem 2 aeronaves de 20 milhões cada uma, ele precisa de um certo limite mais elevado. Se não, eu deixo dois tupis ali e pronto, é um limite bem menor. Então, a gente calcula pela exposição do hangar.
Se tiver manutenção, é pela média de aeronaves que circulam ali. Eu dou manutenção em helicópteros do tipo tais, e meu movimento é esse. Somando esses riscos, eu tenho uma exposição lá de 30 a 40 milhões de dólares. Tá bom? Isso é no pico, mas na média qualquer, na média tem ficado aí uns 15, 20 milhões. Um limite razoável seria uns 15 milhões de dólares. Tá? Então, essa é bem pensar para determinar o limite de cobertura é a exposição do hangar. Mesma coisa se for para determinar um limite de voo de teste, depende do tipo de aeronave a ser testada, que você tem essa... né, você já sabe que tipo de aeronave você vai testar, você também não precisa fazer uma somatória, porque você sempre vai testar uma de cada vez, exceto se você for testar mais de uma ao mesmo tempo. Mas se você pega o maior valor da aeronave a ser testada, esse talvez seja o seu limite de cobertura para voo de teste. E quanto é que paga sobre o valor a ser coberto? Depende. A 1%? tabela... Não. A tabela, eu já posso adiantar. A nossa tabela ela é muito limite segurado por exposição do hangar. Por exemplo, eu posso ter um limite segurado, eu posso ter uma exposição de hangar, você fala assim, olha, a exposição média do meu hangar é 20 milhões de dólares, mas eu quero contratar só 2 bilhões de dólares. Então, na nossa tabela, a gente vai lá no limite 2 milhões, com exposição de 20, a gente já tem um valor que é determinado por isso. Se você falar em percentual, eu não tenho esse percentual agora. Mas a tabela é sempre conforme a sua exposição e o limite segurado solicitado. Você fala assim, não, a minha exposição média é de 15 milhões, eu quero um limite de 15. Então, eu vou lá no limite de 15 com a exposição de 15. Mas só para adiantar, se você tem uma exposição alta e que é um limite baixo, esse valor a ser pago não vai ser tão baixo também, porque você vai ter uma exposição, você continua com a exposição alta. Então, é uma tabela que é determinada por limite segurado versus exposição do hangar. Tá? É uma tabela bem versátil também, né? Bem versátil. A gente tem... aí tem outros fatores para determinar o preço de um hangar e um preço de hangar com oficina. Isso é o meu prêmio básico, que eu determino entre limite segurado e exposição. Aí depois vem, ele está dentro de um aeroporto público, né, que tem uma brigada de incêndio? Sim, não. Não, está afastado. Tá. Ele tem um fator de ajuste. Ele é uma estrutura metálica ou de madeira? Porque a gente tem hangares de madeira ainda, né? Então, é estrutura de madeira. Estrutura metálica ou madeira? Tem equipe preparada de combate a incêndio? Tem uma coisa importante, tem security, né, de sistemas de prevenção contra roubo, de invasões, etc. A gente já teve roubo de hangares, né? Então, assim, isso são fatores de ajuste que vai levando em consideração. Eu já falei do aeroporto público ou privado, que mais? A gente tem alguns fatores de ajustes, né? Então, você vai, agrava 5, agrava 10 aqui, não, mas ele tem aqui, então agrava 10, então isso é uma planilha, né? Na verdade, a gente tem um sistema que você vai colocando exposição versus limites e você vai clicando sim, não, e aí você tem a obtenção aí de um prêmio referência, né? Obviamente que aí você vai ver histórico de sinistro, se já teve, se não teve. Aí tem outros ajustes que são feitos pelo analista que está fazendo a composição aí do seguro, tá? Depois eu vou passar um pouco mais para frente quais são as informações importantes aí para envio da seguradora, que isso é importante, quanto mais informação, melhor, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou falar também bem rapidamente, porque as seções não mudam, tá? Se for um administrador de aeroporto, você pega aí um grande aeroporto, um médio ou um pequeno, as seções vão ser as mesmas, tá? Cobrir a responsabilidade de danos a aeronaves, tal, e etc. Mas aqui eu só vou colocar, inclui responsabilidade civil do terminal de cargas, inclui cobertura decorrente de locais de estacionamento de carros e serviços de aeroportos, se for o caso, tá? E os danos para o administrador aeroportuário, para quem está administrando o aeroporto, basicamente é movimentação de aeronaves no pátio, danos materiais diversos que podem ser causados em hangares e instalações do aeroporto, danos a pessoas, determinar se a cobertura da pólice vai dar cobertura para o lado do ar
e também para o lado terra, tá? O lado terra a gente fala é a área de shopping, essas coisas, né? Bom, se vai ter operações de torre de controle ou não, vai falar assim, não, eu quero fazer a cotação desse aeroporto, recebo tais tipos de aeronaves, minha quantidade de movimentos é esse, eu não faço, quem faz a aproximação de aeronaves não somos nós, é a aeronáutica que faz. Tá, tudo bem, então, o controle de aeronaves está por nossa responsabilidade. Aí já é um outro fator de ajuste. Aí você vê pelos serviços prestados do aeroporto, as paralisações aeroportuárias que podem ocorrer, limites de cobertura conforme exposição do aeroporto, tá? Então, isso aqui eu trouxe só mais por curiosidade, eu acho que o público aqui não é de administrador de aeroportos, mas você viu que o contexto das coberturas, elas não fogem daquela seção 1, 2 e 3, tá? Não vai fugir. E de fabricantes de aeronaves, fala assim, pô, o fabricante de aeronaves também utiliza a apólice com seção 1, 2 e 3? Sim, sim. O fabricante de aeronaves, pode ser um grande fabricante ou um pequeno fabricante, né, ele vai cobrir todas as etapas de fabricação das aeronaves e equipamentos, desde o estoque, que ele pode cobrir, a cobertura para protótipos, a cobertura de casco, ou seja, casco ainda quando não é uma aeronave, tá? Ou com cobertura de responsabilidade civil e responsabilidade civil ou de grounding. O grounding é retenções em solo, ou seja, um grande fabricante ele tem que ter uma cobertura de danos causados pelo aquele produto que ele entregou, que saiu da posse dele. Então, ele fabricou uma aeronave. A aeronave está voando lá no Japão e caiu decorrente de uma falha do trem de pouso. Essa responsabilidade pode ser imputada para o fabricante. Cair na seção 3 é esse produto. A cobertura de ground, o que seria isso? Retenções em solo. Por uma determinação da autoridade, existem as retenções aí das aeronaves que têm que ficar groundeadas. Exemplo, MAX. Imagine... a Boeing, obviamente, que tinha cobertura de limite para grounding, ela deve ter usado o limite inteiro da pólice, porque imagine todas essas empresas mandando a conta para o fabricante, né, por um problema que foi do fabricante. Então, existe essa cobertura para o fabricante também. São curiosidades aí que a gente tem algumas apólices de fabricantes lá e é bem interessante essa cobertura. E a gente tem também as empresas que circulam dentro do recinto aeroportuário que não são proprietários de hangares, não são nada, mas elas são prestadores de serviço. Pode ser um que corte uma grama, ou pode ser um manuseio de carga, de bagagem, etc., mas que também se enquadra dentro daquela seção 1, 2 e 3, tá? Quando não envolve aeronaves, a seção 1, quando envolve danos a aeronaves, a seção 2, e se for um serviço após a entrega, né, um dano após a entrega do serviço, por exemplo, a empresa de catering serviu a comida lá no avião, o avião decolou e foi embora. Ela prestou o serviço, acabou o serviço que ela tinha que fazer. Aquele alimento estava ruim, etc., sei lá, teve um problema lá com as pessoas, foi após a entrega do serviço, seção 3. Tá? Então, o conceito é aquele lá mesmo. Tá? Aqui quem opera em recintos aeroportuários, movimentação de veículos, equipamentos, danos a aeronaves, né? Como que a gente cota uma empresa que presta serviço no aeroporto? Quem chega mais próximo de aeronaves paga mais caro. É uma empresa de pushback, é uma empresa que encosta o carrinho perto da aeronave, etc. O cara que vai cortar a grama lá que tem um veículo, vai sair, sei lá, R$1.500, R$2.000 ano aí para ele. Então, não é muito. Mas agora, quem chega próximo de avião dentro da linha vermelha, né, da sinalização, esses acabam tendo maior agravação dentro do seguro. Então, é tudo dentro do lado do ar, né, no recinto aeroportuário, durante a execução do serviço prestado, pode incluir alimentos, foi o exemplo que eu citei. O seguro com forma simples de contratação, hoje em dia é fornecido esse seguro aí via web, então a empresa, né, que queira prestar um serviço dentro do aeroporto, ele pode entrar na página da seguradora e contratar o seguro, limites, né, que normalmente são utilizados até R$2 milhões, 5 ou 10. Tá? Normalmente o administrador aeroportuário, para quem chega dentro da linha vermelha, vai exigir valores maiores, né? Aí depende, tem aeroportos que foram privatizados que têm um outro critério de exigência para esses prestadores de serviço. Particularidades bem rápidas aqui do seguro aeronáutico: a apólice pode ser contratada em dólar ou em reais. Tá? Como a aviação é toda em dólar,
a grande tendência das apólices hoje são contratadas em dólar, mas pode ser contratadas em reais. Você pega aviação agrícola, outros tipos de aviação, eles têm bastante apólice em reais. E a gente pode ter locais diferentes, oficinas, a gente pode ter locais semelhantes, oficinas semelhantes de porte, mas com fatores operacionais diferentes, que terão grande peso na composição de uma taxa. E foram aqueles fatores que eu falei, né? Pode estar dentro ou não de um aeroporto privado, não, que tenha uma brigada, que tenha uma equipe, que tenha... Então, são vários fatores que são analisados para a composição de uma taxa de seguro. Para quem faz manutenção em hangares, o questionário, acho que vocês já viram, é a experiência dos técnicos, o tempo de experiência deles, se vocês representam algum fabricante de peça, ou um centro de serviço autorizado de alguma turbina ou de alguma coisa nesse sentido, histórico de acidentes, se já teve. Então, são perguntas que normalmente a seguradora vai fazer, tá, para esse tipo de seguro. E as informações básicas aí para uma operação de hangar e uma operação aeroportuária, o primeiro bloco é sempre os dados do segurado, os dados do local, né, a capacidade máxima e média, aquilo que eu falei que vai determinar a exposição, itens de proteção contra combate a incêndios e segurança patrimonial, e dados quanto à exposição, os principais de aeronaves de terceiros envolvidos, maior valor de aeronave, uma média mensal de aeronaves, porque você pode ter o maior valor, mas aquele maior valor de aeronave aparece uma vez por ano. Então, a média de valor aqui não é daquela aeronave de maior valor, são outros valores, né? E aí se pergunta também os dados do seguro, quanto que foi mais ou menos a receita de hangaragem ou da prestação de serviço. Essa pergunta de receita de hangaragem ou da prestação de serviço para a gente saber o porte do hangar, né? A gente pergunta faturamento do ano anterior. Foi de 500 mil. O outro hangar responde, não, foi de 50 milhões. Você já começa a ter, para quem está sentado atrás de uma mesa, você começa a ter uma noção de porte do local, né? Dados quanto à responsabilidade civil do produto, né, subsidiárias envolvidas, experiência dos técnicos, quantidade de aeronaves em manutenção e os limites segurados. É aquilo que a gente falou. E tudo isso aqui, deixa eu ver aqui, tentando abaixar a página aqui, tudo isso aqui está dentro de um questionário, né, questionário padrãozinho aí que é realizado. Principais ocorrências, 96% das ocorrências a gente fala de fatores operacionais humanos, né? Movimentação de aeronaves, instalações inadequadas com a manutenção predial deficiente, mão de obra deficiente, fadiga, estresse, falta de programa de treinamento, alagamento, incêndio. Esse incêndio pode ser decorrente aí por algum problema elétrico, alguma coisa assim, tá? E durante voos de teste. Então, essa parte. Agora, fatores técnicos aí, a gente vê panes de equipamentos a frequência muito baixa na ocorrência de sinistros. A maior parte, eu acho que como na aviação também, né, tripulada, aí, que a gente está no dia a dia de aeronaves, o fator operacional humano leva muito em consideração. Treinamento, movimentação de aeronaves é a principal ocorrência. E ultimamente tem ocorrido muito o colapso de hangares. Aí. Bom, basicamente aí por parte de seguro, né? Era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem, estou abertos aí a pergunta, algum outro tipo de esclarecimento, mas eu estou aqui à disposição. Vou fechar aqui a apresentação. A gente pode se ver aqui pela câmera aqui. Ô, Polísio, eu queria te agradecer. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer, alguma coisa a colocar? A única coisa que eu gostaria de colocar para o Polísio seria o seguinte. Polísio, o grande problema são os usuários. Eles não têm informações nenhuma sobre se o hangar A, B ou C tem diferença com relação ao que ele tem para lhe oferecer. Ou seja, isso é um grande problema para o usuário. O usuário tem 3 oficinas. Qual que ele vai escolher? Ele não tem ideia. Porque é o seguinte, é muito importante a garantia do serviço que aquela oficina está prestando para ele. E ele sabe, olha, nessa oficina eu estou seguro. Nessa eu não estou. Então, ele não tem ideia. E não há nenhuma forma, porque nenhuma oficina vai querer
apresentar sua pólice de seguro para alguém. Isso é um grande problema, não é uma informação de acesso ao público. É só essa informação que eu queria. Não, mas eu acho, Stark, que a gente tem um caso bem prático aí do que você conhece, né, da Helipark, que a gente consegue diferenciar isso na apólice de casco da aeronave. Né? Então, por exemplo, se a gente vê lá, né, a gente tinha até então oficina de maior frequência de manutenção, porque nem sempre ele faz todas, mas a maior frequência, oficina X, e aquela oficina a gente tem como uma referência boa, a gente tem um fator de ajuste lá na apólice de casco que a gente consegue dar um diferencial para ele. Só acho que é dessa forma, né? É a única forma dele ter uma ideia, eu sei disso. É isso aí. Esse comentário do Sterker é interessante porque, às vezes, ele é um cara que está envolvido na manutenção, né, tal, e tudo mais, e tem essa dificuldade de ter esse conhecimento. Né? Talvez lá na feira, que a gente vai ter um público maior tal, e tudo mais, você possa incluir isso na sua apresentação, né, desse tipo de relacionamento que existe. Então, por exemplo, você que faz a sua manutenção numa oficina que ela é segurada, que ela tem um nível de risco baixo, você vai ter um bônus na sua apólice de casco, né? Porque você é menos um risco que você está correndo. Você está numa oficina, o período que você vai passar em oficina, você já vai estar com seguro, com um risco menor de ter um sinistro. Então isso facilita, diminui o meu risco em segurar você no seu casco. Esse relacionamento, eu acho que é uma propaganda, é um marketing bom, né? Para a empresa de seguro. É um marketing bom para a empresa que está fazendo a manutenção, né? Porque ela vai falar, se você fizer a manutenção comigo aqui, você vai ter bônus na sua apólice de seguro de casco, porque eu tenho um bom histórico lá com aquela seguradora. E pelo que eu estou vendo aqui do comentário do Sterk, isso talvez não seja uma coisa que tenha um conhecimento muito abrangente, né? E que, de repente, é um ponto que você pode ressaltar lá em que a gente vai ter um público mais abrangente, né? A gente tem aí diversas oficinas homologadas, né? Só que a gente já consegue identificar diversos tipos de nível de qualidade, né? A gente já conseguiu chegar consegue identificar, independente se a oficina é homologada ou não, tem que ser todas, né? No caso da aviação, aí depois o Diniz vai falar um pouco da aviação experimental, mas no nosso caso aqui tem que ser todas homologadas, né? Mas a gente consegue diferenciar a qualidade, assim, gritante às vezes, tá? Gritante, com superior qualidade uma e outra que tem a mesma homologação, qualidade muito inferior, tá? Mas independente da qualificação. Isso em todos os ramos, né? Em todos os ramos tecnológicos isso acontece. Senhores, nós estamos aqui já com um horário bastante, já são praticamente 10 para as 7, e eu acredito também que essa parte do Diniz vai suscitar aí bastante discussão. Eu queria agradecer, Polísio, o trabalho que vocês tiveram, trazer aqui para a gente. Eu tenho certeza que essa interação que você está tendo aqui com o pessoal pode melhorar essa sua apresentação lá para a feira. Incentivo a não desfazer esse grupo aí, continuar, né, interagindo. Tal. Eu mandei um documento para o pessoal falando ali das agendas, do que eu estou propondo em termos de datas e de dias e horas lá, para a feira, né, que vai ter, se Deus quiser, vai ter a parte presencial lá nas salas e vai ser aberto virtualmente também, então a gente espera que tenha um público maior. Então, eu acho que essa oportunidade aqui também é de angariar algumas coisas que a gente possa melhorar para fazer uma apresentação cada vez melhor lá, tá? Foi muito bom, eu que não conhecia praticamente nada de seguros, eu entendi bastante, tá? E se ninguém mais tiver nada a falar, vou passar aqui para o meu colega Diniz aqui para assumir aí a parte dele, beleza? Sabe operar aí, Diniz, para liberar a tela? Antônio, só um segundinho. Claro. Quando a gente desce, eu pedi para avisar que ele não vai poder voltar. Parece que a filha dele teve que ser levada para o hospital, mas já está tudo bem. Tá? Graças a Deus. Ele acompanhá-la só, né, junto com a esposa dele, mas está tudo certo. Graças a Deus, tudo certinho. Ok. Então vamos lá, eu vou desligar então. Diniz, desculpa pelo horário aí. Não, tranquilo. A minha vai ser mais curtinha. Tá contigo então, amigo. Passa o comando.
Boa noite a todos aí, prazer revê-los, companheiros de labuta da aviação. Vou compartilhar a tela aqui, fazer uma apresentação rapidinha, tá? E do mesmo jeito, as perguntas podem ser feitas à medida que eu vou falando, tá bom? Como é que eu faço para compartilhar? Só clicar aqui em tela, né? Tela. O que está acontecendo? Eu vou conceder para você, Diniz, esse acesso, um minutinho. Ah, ok. Prontinho. Prontinho. Pronto. Tá aparecendo aí o slide? Ok, eu estou vendo. Sim. Maravilha. Então, conforme o Polício falou, as seguradoras elas contratam especialistas em os mais variados ramos, né? Seja no marítimo, transporte de cargas, predial e por aí vai, e também no aeronáutico. Eu sou um deles. Essa atividade se chama regulação de sinistros aeronáuticos e o nosso trabalho é fazer aqui a coordenação entre todos os entes envolvidos quando acontece um acidente. Então, nós temos primeiramente a seguradora, depois o CENIPA, né? Nós temos que manter um bom relacionamento com o CENIPA, a gente só pode tocar nos destroços com autorização do CENIPA. Temos o piloto, temos o segurado, que às vezes é diferente do piloto, é o proprietário da aeronave, que não voa. Temos uma ou mais oficinas, uma oficina de motor, uma de hélice, fuselagem, por aí vai. Temos o corretor, que é aquela pessoa que vendeu o seguro para o segurado, e ele vai defender o seu segurado. E sempre tem um advogado aqui no meio, defendendo os interesses também do segurado. Então, o nosso trabalho é coordenar esse pessoal todo para a gente chegar até no final do valor da indenização. Tá? É um trabalho bastante delicado, tomar muito cuidado para a coisa não virar um barril de pólvora. Bom, então vou começar dando um exemplo aqui muito interessante sobre a importância do seguro. Isso aqui é um caso recente que nós tivemos na MAF, aí com o Polícia. É uma aeronave Trush 510 equipada com motor da GE. O sujeito foi pousar, tomou uma rajada, saiu da pista e bateu a hélice no solo, deu um prop strike. Por incrível que pareça, esse avião aqui sofreu uma perda total. Por quê? Esse motor GE não tem nenhuma oficina credenciada aqui no Brasil para fazer o reparo desse motor. Então, seria necessário tirar esse motor e levar para Praga, na República Tcheca. É mole? E aí a GE só deu uma opção para a gente. Olha, o que eu posso fazer é te ofertar um outro motor novo por $495 mil. Mais imposto, mais taxas de importação, etc. Deu perda total no avião. A MAFRE não gostou nada disso, né? O polícia ficou muito chateado. Teve que pagar $750 mil de prejuízo. E a medida que foi tomada é o seguinte: olha, a gente vai começar a restringir o seguro de aeronaves Trush equipadas com motor GE. Então, bastou essa ameaça, essa colocação, imediatamente a Trush entrou em contato conosco, bastante preocupada, porque se a MAF suspende o seguro desses aviões, simplesmente acabou o produto Trush do Brasil. Ele não consegue vender um avião aqui no Brasil, porque todos são financiados. E todos os bancos exigem um seguro de casco completo. Então, isso aqui é só para um exemplo de como a importância do seguro em cima da operação de um produto e até da manutenção. Então, qual que é a saída aqui? Nós estamos buscando uma parceria com a oficina CSA lá de Goiânia. Ela está bastante interessada em montar um banco de provas para que, quando isso acontecer, nós tenhamos aqui no Brasil uma oficina capaz de reparar o motor. Então, é interessante essa coordenação entre o seguro
e a criação de uma oficina para manter esses motores GE aqui no Brasil. Um exemplo bem prático, recente, aconteceu agora, foi em novembro. Aqui vou dar um exemplo que o Polício tocou no assunto de responsabilidade civil. Isso aqui foi um caso da Sênior, é uma W139, decolou da plataforma, estava indo para Macaé e caiu no oceano. Infelizmente, os 4 ocupantes faleceram. É um seguro de casco da Mafra, perda total, e a causa do acidente foi a ruptura do punho do rotor de cauda. Bom, a Mafra pagou o segurado, a Sênior, né? E foi buscar o resseguro. O resseguro é a seguradora da seguradora, são os resseguradores, que normalmente são pulverizados pelo mundo. Os maiores se encontram em Londres, né? E aí Londres, imediatamente sabendo do acidente, já mandou aqui uma notificação, uma cobrança, né? Que se chama subrogação, uma cobrança para a Augusta Westland do Brasil, responsabilizando a Augusta Westland do Brasil pelo acidente e cobrando prejuízo. Bom, daí esse seguro de responsabilidade civil não era da Mafra, é de outra seguradora, que era a Chubb. Então nós fomos acionados para tentar entender o que estava acontecendo. Opa, falhou aqui a imagem. Bom, o fato é que antes do acidente, a Augusta já tinha emitido alguns boletins mandatórios para inspecionar aquela pá do rotor de cauda. Ela tinha encontrado algumas trincas e mandou inspecionar em toda a frota do mundo. Inspecionem o punho aí do rotor de cauda e, caso encontrem trincas, mande para a gente reparar. E foi exatamente o que aconteceu com a Sênior. Ela encontrou uma trinca em outra aeronave, em outro helicóptero, mandou para a Itália, para Augusta Westland, lá da Itália, fazer o reparo. Ao mesmo tempo, um outro helicóptero na Nova Zelândia também identificou uma trinca nessa pá do rotor de cauda, mandou também para a Augusta Spatiale, e essa pá da Nova Zelândia foi reparada e enviada para a Sênior, para ser instalada no PRSEC, que é o acidente aqui do caso. E, infelizmente, aconteceu o acidente. Então, está aqui o registro de trabalho do reparo dessa pá, que foi feito lá na Augusta Spatiale, a pá Quebec 10108, que foi instalada no PRSEC e que acabou dando o sinistro. Então, nosso trabalho foi simplesmente mostrar para o ressegurador que a conta não é para a Augusta do Brasil, e sim para a Augusta da Itália. Eles que são os detentores do projeto e do tipo, e também os fabricantes. Aí, posteriormente, foi feita uma AD para reforçar, né, o punho da pá do rotor de cauda, e o problema foi resolvido. Então, isso aqui envolveu milhões e milhões de dólares. O casco, o Polício pagou, mas aí teve a parte das vidas humanas, que eu nem sei quanto que ficou, mas eu sei que foi bastante elevado aí o custo. E entrando aqui agora na parte de peças acidentadas, né? Para o seguro, o que acontece? Para o seguro e para a ANAC, né, para todos nós, a peça acidentada ela pode ser reutilizada, desde que ela seja devidamente revisada, tenha um segue-voo, numa oficina devidamente homologada para isso. Esse aqui foi um caso real, uma aeronave Air Tractor, ela correu a pista para decolar, não conseguiu sair do solo, provavelmente porque estava acima do peso, varou a pista, entrou aqui na plantação e se incendiou. O piloto saiu ileso. A gente tem desconfiança que esse incêndio ele foi até criminoso, ele foi feito após o acidente, só que nós não temos provas. Pois bem, o piloto reportou perda de potência, então o CENIPA foi abrir o motor e nós fomos acompanhar. Durante a abertura do motor, nós fomos relacionando os PNs e o serial number e descobrimos que, por exemplo, o governador de hélice ele foi arrancado de uma outra aeronave que já havia sido acidentada há pouco tempo atrás, sem as revisões. Aqui é o governador de sobrevelocidade, a mesma coisa, proveniente de uma outra aeronave acidentada. O starter, a mesma coisa. Aqui a bomba de combustível, né, mecânica.
Então, o que aconteceu? Para o seguro, essa aeronave está não aeronavegável. E se ela está não aeronavegável, ela não deveria estar voando. Portanto, ele perdeu a cobertura, perdeu 850 mil dólares, porque violou o nosso RBAC 43. Tá? Então, ele perdeu a cobertura. Então, nós da seguradora, nós aderimos integralmente à regulamentação aeronáutica em vigor. Tá? Então, peças acidentadas sem a documentação está incorrendo em violação aos requisitos aeronáuticos. Agora, outros exemplos práticos, a ingestão, que acontece bastante, né? A ingestão ela é coberta desde que ela seja súbita e acidental, ou seja, o sujeito tomou um urubu, ingeriu um parafuso, imediatamente ele pousa, vai para a oficina, remove o motor e manda para reparo. E esse tipo de ingestão é perfeitamente coberto, e acontece bastante, com grande frequência. O que não tem cobertura? É aquela ingestão que o sujeito toma, não sofre nenhuma variação de parâmetro, às vezes ele nem sabe que tomou uma ingestão, e para na oficina para fazer uma inspeção programada, que exige boroscópio. E daí a oficina de Tobin. Identifica lá um dano, uma blade dobrada, etc. e tal. Sabe-se lá, a seguradora não cobre, porque ela não sabe quando essa ingestão ocorreu. Ela pode ter ocorrido, por exemplo, na vigência da apólice anterior, que já está vencida, né? Então, esse tipo de dano, a seguradora encara como um desgaste decorrente da utilização sem cobertura. Um outro caso também que a perda de direitos é quando o motor deixa de cumprir qualquer tipo de DA. DA é um boletim mandatório. Então, se a gente identifica lá uma DA que não foi cumprida, é a mesma coisa. A aeronave está não aeronavegável, não deveria estar voando, portanto, não teria sofrido ingestão. Isso aí também, infelizmente, ele acaba perdendo a cobertura. Tem algumas seguradoras, tá, que já estão botando algum tipo de restrição para motores com extensão de TBO. Então, tem os motores que se encontram no MORE. O MORE é aquele programa que estende o TBO da PT6 de 3.600 horas para 8.000 horas. Então, tem seguradora que nem aceita mais esses motores. E tem outras que até aceitam, só que em caso de ingestão, as seguradoras só cobrem a mão de obra. Porque o motor, quando chega em 7.000 horas, 7.500 horas, ele está com tanta fadiga que a ingestão ela causa um dano muito maior do que se fosse um motor que estivesse ali cumprindo o seu TBO normal. Tá? Isso aqui é um caso curioso, uma ingestão clara, né? Teve aqui uma blade aqui do compressor, do primeiro estágio do compressor, sofreu uma deformação, nós sempre acompanhamos a abertura dos motores, aí quando chegou na câmara de combustão, nós encontramos uma borra, parecendo borracha, né? E numa inspeção mais detalhada, o que a gente verificou é que o silicone daquela tela de proteção havia se rompido e foi ingerido para o motor. Foi uma autoingestão. Então, foi um caso inusitado aqui que foi parado até no jurídico, se teria ou não cobertura. Alguns motores antigos, algumas PT6 antigas, elas não têm controle de vida útil para as palhetas das turbinas de compressor e turbina de potência. E aí, depois de 30, 35 anos, é normal acontecer algum tipo de despalhetamento, tá? Esse despalhetamento aqui, ele não é encarado pela seguradora como um acidente, mas sim como um desgaste pelo tempo em serviço. Então, normalmente, a gente faz análise, manda para um laboratório especializado, e quando se encontram essas marcas de praia, que são as beach marks aqui, características de fadiga, infelizmente também é um caso que não há cobertura, tá? É o despalhetamento. Isso aí ocorre muito nos motores de táxi aéreo com mais de 30 anos. Aqui
Tem alguns casos que o pessoal coloca palitas PMA e o laboratório chega até a identificar falhas de processo de fabricação, na fundição da palita. Opa, não está aparecendo aqui a imagem, mas aqui foi um caso a questão do reparo versus substituição de componentes. O que acontece? Para as oficinas é muito mais interessante ela substituir as peças do que repará-las, porque normalmente elas ganham muito mais no preço da peça do que na mão de obra de reparo. Tá? Então aqui a figura não está aparecendo, não sei porquê, mas foi um Learjet. O hangar puxou a aeronave para fora, e quando o funcionário foi abrir a porta, ele esqueceu a chave na porta do Learjet. E aquela porta ela abre para baixo, uma parte para baixo, outra para cima. O piloto chegou com a outra chave que ele tem, entrou no avião, fechou a porta e a chave ficou lá do lado de fora. Quando ele deu partida e foi taxiar, a chave se soltou e o motor sofreu uma ingestão. É um sinistro coberto, foi encarado como um acidente. E o que aconteceu foi que a chave foi ingerida, bateu aqui no bocal e causou vários danos aqui nessa parte interna do bocal do motor esquerdo. Aí, imediatamente, a oficina propôs uma troca do inlet, num preço de $176 mil, e a gente tem por obrigação buscar o reparo, quando é possível. Então, nós pegamos o Structural Repair Manual, ele fala os critérios, né, de reparo, no caso aqui, até 3 polegadas quadradas. Contratamos uma outra oficina, que seria a concorrente, para fazer um laudo técnico, e ele emitiu o laudo falando que os danos estão dentro dos limites de reparo. E o reparo foi feito. O reparo custou $10 mil, ou seja, de $176 mil caiu para $10 mil. Então, esse é o tipo de trabalho que nós fazemos e que as oficinas se conscientizem, né, que as seguradoras estão atentas, né, à possibilidade de reparo. Então, basicamente é isso que eu tinha a apresentar, bem rápido, para compensar, né, o horário. E fico aberto aí para as perguntas, tá? Se vocês quiserem, estou aqui à disposição. Diniz, eu posso pedir só para tirar a apresentação, para poder abrir aqui a tela aqui? Pronto. Para mim, foi de grande produtividade o assunto. Muito bom. Parabéns a todos os apresentadores e também aos bastidores de todo o programa. Polísio, Diniz, agradecer a vocês. Eu acho que eu cheguei a trabalhar na FAB. Uma das coisas que eu gostava mais de fazer na FAB era a investigação de acidentes. Infelizmente, quando eu cheguei a major, eu tive que largar, porque o pessoal me botou no papel, me tirou da graxa. Mas eu até hoje eu gosto de estudar, de ler sobre isso, porque é uma coisa que a gente aprende muito em acidente. Não só o que não fazer, mas também o que fazer, né? E isso eu acho que é uma coisa que enriquece bastante o conhecimento da manutenção, né? Há uma interação muito grande com o que a gente desenvolve em termos de processo de manutenção. E o que eu acho interessante nessa parte de seguros é justamente essa análise de risco voltada para a qualidade da manutenção, para a qualidade das peças que você coloca, né, do suprimento que você usa na sua manutenção e tudo mais. E isso é importante realmente ressaltar isso. Eu acho que vai ser um tema bastante legal lá na feira, para que as pessoas tenham um conhecimento, né, de como isso influencia diretamente no custo da sua operação, na recuperação da sua aeronave se você sofrer um sinistro. Ninguém está livre de um acidente, né? A gente faz o seguro justamente para não usá-lo, mas sempre bom a gente saber o que influencia. E eu tenho certeza que o Diniz tem mais 500 mil exemplos disso daí que ele mostrou e que são interessantes. Então, se ninguém... Desculpe.
Não, eu queria só falar alguma. Pode continuar, cara. Depois eu. Eu ia justamente abrir aí agora para outras pessoas que queiram falar alguma coisa. O assunto que eu queria me referir basicamente seria a utilização de peças oriundas de aeronaves sinistradas. A nossa legislação ela é muito parca com relação a esse problema. Nós temos a IS 43-001, que fala sobre peças de reposição, e temos a IS 1543-13, de aeronaves acidentadas. Mas também ela é muito parca no assunto peças reutilizáveis oriundas de acidente. Eu queria fazer uma sugestão para o nosso grupo apresentar um trabalho, principalmente para a ANAC, para que ela possa, a partir desse trabalho, melhorar a nossa legislação. E, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno aqui. Nós temos duas publicações americanas, que são a AC21-29, que fala sobre a Unapproved Parts, e temos também uma outra legislação, essa sim, extremamente importante, que deveria ter uma similar no Brasil, que é a Order 8100.19. Essa publicação americana, ela trata basicamente de aeronaves acidentadas, ela define o grau do acidente, se ela pode ser reparável ou não, porque nós sabemos que tem experiência em aviação, tem aeronave que, por exemplo, se choca com o solo. Dependendo do ângulo que ela se choca, ela está irremediavelmente condenada. Você não pode utilizar nada dela mais. Nada dela vai servir para ser utilizada. A aeronave que sofreu ali 200G, não tem jeito mais. Está tudo comprometido. E tem outras aeronaves que você pode classificar de outra maneira. Eu sugeriria que um grupo desse uma olhada nessas duas, essa Advisory Circular Americana 2129 e na Order 8100.19. E a gente discutir no próximo momento e sugerir para a ANAC fazer uma legislação próxima a elas, definindo melhor a qualificação de aeronave acidentada e a reutilização de partes, utilizando, inclusive, os documentos previstos, que é o TEG-VOL 003. Toda aeronave acidentada que for remover peça tem que ter um TEG-VOL 003 definindo de onde saiu, o que foi feito, o que não foi feito, qual foi o acidente, enfim. Um documento devidamente completo e rastreável. É a sugestão que eu daria. Obrigado. Eu gostaria de dar um pitaco aqui também, se me autorizar. Ok? O Sterck já levantou a bola e eu posso falar como investigador, que eu servi os últimos 8 anos na Força Aérea, no CENIPA. Então, tinha a classificação, nós tínhamos muita preocupação lá com as aeronaves acidentadas. Então, eu posso citar o caso do Gol 1907, onde eu fiz a ação inicial e fui coordenador dessa investigação. E nós explodimos tudo que tinha de novo lá, obviamente com autorização da seguradora, porque ali já eram os salvados, nós documentamos tudo, e nós não tínhamos isso que o Sterck falou, nós não temos uma legislação que nos dê continuidade nessas peças acidentadas. E eu digo como, nos 22 anos como investigador na Força Aérea e na aviação civil, até hoje, nós não temos. Então, eu acho que, viu, Antônio Campos, nós já estruturarmos alguma coisa nos bastidores, né, e entregar para a ANAC. Então, isso já é um produto do nosso trabalho. Então, isso é muito importante, porque não adianta nós nos reunirmos, né, com essa expertise e não produzir nada. É o que a gente fazia no CNPA, o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes. Então, essa área, algumas lacunas que nós temos legais, aquelas que são excessivas e aquelas também que são bastante falhas, né? Então, nós tínhamos dificuldade em classificação do acidente. 70% dano incidente grave, né? Não, qual é a linha tênue do acidente? Então, isso a gente pode envolver também
o CENIPA, eu acho que isso é importante. Muito bem colocado, viu, Sterck? A gente produzir um paper e sugerir à ANAC, vamos desenvolver isso aqui junto, ouvindo, né, as seguradoras, o Polísio, ele esteve aqui na Elimark. Polísio, eu fiz aquela apresentação para você. Lembro, com certeza. Algumas orientações para os nossos usuários. Então, isso é muito importante também. Hoje eu estava lá na empresa vendo algumas coisas que são interessantes e aquelas empresas têm interesse para o táxi aéreo. Eu posso dizer que pelo menos 30% das empresas aqui da Vitaer, elas têm manutenção própria. Então, algumas orientações são muito bem-vindas. Então, acho que esses 2 papers, um para o usuário, isso facilita a vida dos seguradores, né? E a gente melhora como um todo a segurança operacional, segurança de voo. É só isso. Muito bem aí, viu, Sterck? Bem colocado. Eu ia apontar, mas você já levantou e estou empurrando essa bola. Afonso, obrigado. Sterck, obrigado. Essa experiência que o pessoal tem na manutenção, ela sem preço. São coisas que a gente realmente pode utilizar nesse sentido que o Afonso colocou. Eu agora, na segunda-feira, eu conversei com praticamente todos os consultores aí dessa parte das nossas palestras, né? Eu só não conversei mais próximo com o pessoal dessa palestra específica, porque ela já estava praticamente definida, mas eu distribuí para todos vocês um documento, tá, que foi proveniente de uma conversa que eu tive na semana passada com o Décio e essa semana com outros consultores, e eu acho que essa feira, essa reunião de cabeças, né, que estão surgindo aqui nessa oportunidade que a gente está tendo de conversar, de discutir alguns temas de relevância dentro da manutenção aeronáutica no Brasil, ela é uma oportunidade de identificar melhorias que a gente pode propor, tá? E como implementar essas melhorias. Quais são as soluções que nós propomos com a experiência que nós temos, com a vivência que nós temos, com os exemplos que a gente tem. E uma das grandes coisas que a gente está tendo, eu estou vendo aqui várias pessoas da ANAC presentes. O Décio conseguiu fazer um trabalho muito bom junto com o diretor-presidente da ANAC, envolveu várias superintendências, a gente está tendo esse acesso, e uma coisa que eu conversei, eu não sei com quais de vocês, com vários, com certeza, mas não me lembro exatamente com quem, o melhor caminho para você conseguir uma boa regulamentação é a parceria. Tá? A gente tem que ter uma parceria com a ANAC para que a gente exponha as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, exponha as nossas propostas de solução e discuta com o regulador para que ele possa melhorar a vida dele como regulador, porque vai torná-la mais simples na parte de fiscalização e tudo mais, e a vida nossa como operador, mantenedor, porque vai ter uma regulamentação clara que a gente consegue entender e seguir, né? Eu acho que a grande vontade de todo mundo que trabalha na aviação é de segurança operacional. Essa é o que está na cabeça de todo mundo aqui, é entrar numa aeronave e saber que a gente vai taxiar, decolar, pousar, cortar motor, sair sem problema, sem problema. Para isso, a gente tem que ter a cabeça sempre voltada para isso. E isso passa por uma regulamentação clara e condizente com as peculiaridades da operação que a gente tem. Então, eu realmente, tanto o Afonso quanto o Sterck foram maravilhosos nessa parte. A gente já tinha discutido isso nas outras consultorias, nos outros temas que a gente vai abordar. E eu gostaria de Nise, Polísio e o Daniel, que daqui a pouco vai estar com a gente de novo aí, com certeza, 100% de saúde. Se vocês puderem desenvolver esse tema aí nessa documentação que o Sterck colocou, com certeza vocês têm acesso a outras documentações importantes. O nosso grupo de consultores, por intermédio de mim, do Carlos Pinheiro, ou de quem quer que seja, estamos à disposição para fazer os contatos que forem necessários, tá? Junto ao CENIPA, como o Afonso comentou, ou junto a qualquer outra instituição. A ANAC está presente aqui e eu acho que isso é muito bom, muito legal, para que a gente consiga chegar lá na feira e apresentar uma proposta. Eu acho que não vamos resolver todos os problemas. Se a gente escolher um problema prioritário, né, talvez uma regulamentação que seja mais clara em relação a essa reutilização de peças, né, qual o nível de segurança que a gente quer, tal,
Se a gente conseguir levar pelo menos uma proposta, eu tenho certeza que a ANAC vai estar disposta a sentar e discutir, e a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali. Uma hora a gente vai ter uma regulamentação realmente de primeira linha, que eu acho que é o que o país merece, tá? Alguém queria colocar mais alguma coisa? Eu vou colocar uma seguinte coisa. Eu vou tentar fazer um trabalho primário, tá? Para mandar para você, Campos, para você dar uma olhada, e para outras pessoas, principalmente o Diniz, aí, que tem especializado, e o próprio comandante Afonso. E a gente mandar isso o mais rápido possível para a ANAC. Não é tão difícil fazer isso, tá? Eu vou tentar investigar na EASA se tem mais alguma coisa sobre o assunto, e em outros órgãos também, australiano, talvez, que tem alguma coisa interessante. Tá? Tem alguns setores aí mundiais que têm boas coisas sobre esse assunto. Isso não afeta só o Brasil, tá? Afeta o mundo inteiro, no caso. Tá bom? Eu vou te falar, Antônio Campos, com o chefe do CENIPA, eu tenho um contato direto, que eu servi 8 anos, e foram 22 anos, dos 30 na Força Aérea, 22 foram essa conexão com esse sistema, né? Além mandar para eles também opinarem a respeito. Mas eu vou convidá-los para essas salas, assim como está a SPO aqui, a ANAC, o CENIPA, porque ele é o órgão que investiga, ele tem que saber o que está se passando, integrar também, não adianta ele ficar isolado, e senão ele perde um pouco a mão, né? Os jurídicos vão perder essa mão, que o DAC tinha muita mão pelo conhecimento do envolvimento na aviação civil, né? Então, a gente entendia dessa regulação, né? E hoje o CENIPA ele não deveria ficar de fora. Eu vou conversar com o chefe do CENIPA, que é meu amigo pessoal, e eu vou explicar para ele. Já tinha falado isso com o Décio, mas ele não retornou, mas eu vou fazer isso, tá? O que eu estou propondo, senhores, é o seguinte: a gente montou vários grupos, né, cada um dentro de um tema, né? Nesse tema específico, né, que ficou dessa área de sinistros e de reutilização de peças e tudo mais, o Daniel era o coordenador, né, e com a participação do Diniz e do Polísio mais diretamente. A gente já está vendo que precisa talvez ampliar, mas eu não gostaria de perder esse grupo. Então, hoje o Daniel está fora, porque ele está doente, daqui a pouco está de volta com a gente, se Deus quiser. Então, eu perguntaria, Diniz, Polísio, vocês podem continuar coordenando esse assunto e interagir com esse pessoal, com o Afonso, com o Sterck e com o pessoal do CENIPA e da ANAC, para que a gente consiga levar lá para a feira. A gente vai ter aí bastante tempo. Se vocês quiserem fazer outra apresentação desse tipo no meio do caminho, livre manobrar, se reunir, vocês, só o grupo de vocês. Nós estamos aqui para dar o apoio, eu, o Carlos, a gente monta aqui essa linha para vocês. Se vocês precisarem de qualquer outro apoio, de contato, de documentação, estamos aqui à disposição de vocês para dar esse suporte administrativo. Eu só gostaria de manter, no mínimo, essas 3 pessoas que já começaram esse tema, tá, como coordenadores, para que a gente trabalhe só mudar um pouco o foco, né? A gente aqui expôs o problema é esse aqui. Agora, vamos tentar, dentro desse problema, identificar, olha, aqui existe uma oportunidade de melhoria. De repente, é uma proposta de, como o Sterck e o Afonso colocaram, uma proposta de melhoria da regulamentação para que ela seja mais específica e dê um pouco mais de segurança, para que a gente possa saber quais são os limites de utilização dessas peças e evitar acidentes, evitar problemas de seguro, problemas judiciais, etc. e tudo mais. Existe a possibilidade de a gente trabalhar nisso? De repente, nós não vamos chegar a uma solução final, mas pelo menos pode levar uma proposta e, a partir da feira, a gente define um grupo de trabalho para continuar, ou a ANAC assume esse trabalho lá junto do pessoal de normatização dele, a gente continua trabalhando junto com eles. Mas eu acho que até lá a gente tem tempo para trabalhar isso. Se vocês não forem contra, eu acho que o Rodrigo estava querendo falar alguma coisa da ANAC. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Primeiro, me apresentar, eu sou o Rodrigo Torres, eu sou gerente de certificação de organização de manutenção lá da ANAC. E eu queria agradecer primeiro também o convite, tá? Eu concordo com o Antônio, essa oportunidade de diálogo e parceria, ela é muito saudável, e para mim poder participar de uma reunião de vocês como espectador, né? Vocês que têm liberdade entre vocês para conversar, e pessoas que estão
vocês que espontaneamente vieram conversar sobre segurança da aviação. Isso para mim é espetacular, né? Como um servidor público de uma agência reguladora, isso para mim é um privilégio, tá? E aí eu queria, se eu pudesse agregar um pouquinho nessa proposta de vocês, que eu acho espetacular, que vocês estão estudando também e se propondo a isso. Um dos desafios, um dos maiores desafios, né, para um regulador é identificar, digamos assim, quais são os sinais, quais são os sensores, onde que está o problema e como é que a gente diferencia um problema de um não problema, digamos assim, né? Quando que há alguma coisa errada de quando a coisa está certa. Né? Então, uma sugestão para vocês, uma pergunta que eu faria assim, tipo, como que ocorre o contato de vocês com uma peça suspeita, entendeu? Como que essa peça chega para vocês e vocês falam assim, e agora? Será que essa peça é suspeita? Será que ela não é? Porque a gente tem 2 pontos assim, que eu acho que são interessantes. Um ponto eu tenho minha aeronave acidentada, eu sou uma organização de manutenção e eu quero, da forma legal, segura, eu quero retornar esse produto para retorno ao serviço, digamos assim, eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Então, esse é um aspecto interessante, prático, ele é custo-efetivo, ele pode ser feito com segurança sob certas condições, e hoje o foco da legislação é um pouco esse. Então, ela fala, a IES que o Sterck comentou, que é agora eu nem lembro qual é, a 43001 de elegibilidade, ela fala assim, né, que quando para você retornar uma peça que foi envolvida no acidente, você não pode fazer isso sem antes efetuar os testes necessários e coisa e tal. Então, tem esse aspecto, tem esse lado, tipo assim, o que eu preciso fazer para aproveitar um componente do aeronave acidentado. E tem outro aspecto que é super delicado, e isso eu até acho mais difícil, para ser bem sincero. É aquele assim, tá, como é que eu sei que essa parte ela é confiável ou não é, né? Então, eu estou adquirindo uma peça, eu sou uma oficina de manutenção, o proprietário me dá uma peça. Toma aqui, oficina, instala para mim, por favor. Então, aquele talvez seja o seu primeiro contato com uma peça suspeita. Então, eu acho que se a gente puder desenvolver como que naquele momento a gente, digamos assim, as nossas ferramentas, quais são as ferramentas adequadas para a gente identificar se aquela peça é ou não é suspeita, como reportar, eu acho que é um ponto legal de focar, entendeu? Então, eu sei que Rodrigo, esse é um dos pontos que a gente pode envolver. Eu queria adicionar um ponto na sua pergunta que eu achei bem interessante. Identificar que a peça é complicada, ela tem um componente extra aqui. Se ela vem com a documentação completa, ela tem um 8130 ou um segue-voo, eu não sei qual é o número do segue-voo, é 001 ainda? 003. 001. Não, desculpe. É o 003, é para peça. 003. Ok. Produtos classe 2 e 3. O FA 8130 ou vem com o segue-voo 003, você recebe na oficina, aquilo está válido. Agora, se aquilo é falso, nós não vamos saber nunca. Bom, eu já descobri muito falso. Esse é o problema. E a pergunta que você faz, como que a oficina sabe? A primeira coisa que a oficina pede é a documentação. Me dá aí o 8130 desse troço. E o cara te dá o 8130. Né? Talvez a gente precise trazer a aviação para o século XXI. Né? Igual aquele pessoal maluco na Venezuela, o socialismo do século XXI. A gente precisa da aviação do século XXI. E hoje em dia, se você tiver um código daqueles que tem um monte de pontinho, alguma coisa gravada na peça, você monta o celular em cima dela, você sabe na hora. Agora, hoje, o problema é que o sistema de identificação da peça, previsto tanto pelo FAA quanto pela ANAC, ou pelo antigo DAC, que era pior ainda, você não consegue saber se a documentação é verdadeira ou não. O problema não é a peça, o problema é a documentação. Eu não creio que ninguém que trabalhe aqui, está representado aqui, de oficina, instala uma peça num avião sem documentação. A questão é, a documentação está ok? Agora, se o cara colocar uma peça sem documentação no avião dele, aí toda essa organização foi para o espaço, entendeu?
Aí é bandidagem. E contra a bandidagem, aí é outro tipo de atividade. Eu acho que o Diniz queria dar um toque aqui, Diniz. Sim, sim. Naquele caso que eu mostrei, daquele Air Tractor que estava utilizando peças acidentadas, eu só descobri que as peças eram de outro avião acidentado, porque, para nossa sorte, eu tinha feito a regulação daquele outro Air Tractor. E eu tinha o mapa de componentes daquele caso. E como tem a rádio peão fica soltando alguns bizus, né, na fonia, e a gente já tinha uma informação que aquela aeronave acidentada tinha produtos de uma outra anterior. Daí a gente foi bater os mapas de componente e realmente nós conseguimos provar. Agora, a grande fonte de peças acidentadas vem do seguro, realmente, vem da gente, porque nós vendemos os salvados. E a gente toma todo o cuidado lá em todas as seguradoras de fazer um recibo passando a responsabilidade para quem está comprando. Olha, isso é uma peça acidentada, a seguradora não se responsabiliza. A gente põe lá um monte de termos, passa pelo jurídico, etc. e tal. E não tem nenhum controle. Realmente, hoje, o grande fornecedor de peças... Você vender a sua peça velha para alguém, em princípio, não tem problema nenhum. A pessoa pega a peça, passa pelos testes que são necessários e, se passar, ela pode ser requalificada e retornar ao serviço. A gente faz isso todo dia numa oficina de manutenção. Você tira a peça do avião, conserta e volta. Agora, o drama, e aí eu volto para a turma da ANAC, é como que nós vamos saber que a documentação é verdadeira. Eu acabei de inventar aqui um app para celular, vou ver até como é que faz para fazer isso, para registrar todas as peças de avião que estão no Brasil. Se você quiser saber, você entra no meu app, Ô, Diniz, no CENIPA não é difícil, eu posso falar para vocês, porque eu fui chefe da divisão de prevenção de acidentes do órgão brasileiro por 3 anos, dos 5 que eu servi lá. Não é difícil nós convencermos o CENIPA, todas as aeronaves acidentadas, ele criar, na própria investigação, lá um banco de dados de aeronave acidentada. A gente pega o mapa de componentes, de itens controlados, tem que começar do começo, um dos itens controlados, e a própria investigação ela é obrigada a ter esse database. E esse database tem que cruzar com a ANAC. Então, não é difícil. Veja como a gente está evoluindo. Nesta regulação, a ANAC, a gente conversar com o CENIPA, e porque não é difícil. Porque quando a gente tem um acidente, primeira coisa, documentação. Primeira coisa que a gente faz é o contato com o DSEA para baixar a comunicação aeronáutica em toda a rota da aeronave, liga para a oficina de manutenção, me lembra aí qualquer coisa, Esther e outros colegas aí, da oficina de manutenção. As últimas inspeções foram feitas nessa oficina, nós queremos toda a documentação. Então, com isso, o CENIPA deveria ter obrigação, que não tem, de cadastrar esses itens. A gente pode evoluir nisso aí. É o database que o René aí está falando. Pô, a gente cria um app Não, mas é um brainstorm aqui, uma diarreia mental que a gente está fazendo aqui. Mas aí a gente vê o que sobra. E podemos evoluir nisso. E que hoje nós não temos isso. Pois é, o Afonso tem mais um ponto também. Não é só peça. Não é só peça de avião acidentado, não. Não é só peça, não. A gente começa pelas peças, entendeu? Os próprios fabricantes, a ANAC, a gente vai... porque a gente tem que começar do começo. Acidentou, qual que é o maior problema? Esquentar essas peças. Como lá em Goiânia, a ANAC achou um verdadeiro cemitério de renascimento lá de peça, né? Então, a gente tem que começar do começo. Criar um banco de dados, né, pequenininho, já com o que está acontecendo, os incidentes graves, os acidentes, e isso aí a gente, daqui a pouco, estamos começando do começo. Não vamos me estender.
eu pedi só uma parte aqui, nós já estamos, são 20 para as 8, né? A gente tinha proposto aqui 1 hora, eu acho que é um tema, tem muita coisa para discutir. Eu acho que o mais importante aí, o Rodrigo falou bem aí, complementado pelos outros, existe uma oportunidade de melhorar isso, né? E pelo que a gente está vendo aqui, nós temos todos os meios para, né? Existe um registro do CENIPA, se esse registro for colocado no banco de dados, esse banco de dados for disponibilizado para acesso por outros atores aí desse processo, isso pode levar a uma melhoria da segurança. Nós não vamos eliminar o problema, o counterfeit vai existir em qualquer lugar, né? Existe sempre aquele cara que vai conseguir dar um jeitinho para criar uma documentação e fazer, mas, pelo menos, a gente vai estar melhorando a possibilidade de você poder ter rastreabilidade das peças que você utiliza na sua manutenção, sejam elas reutilizadas ou novas, né? Porque até peça nova também é falsificada, né? Então, Antônio, essa é a minha pergunta para a turma da ANAC. Vocês têm enfrentado casos no Brasil de peças novas fabricadas por fabricante falseta? Principalmente peça vinda da China? Alguém já enfrentou isso? Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos muito relato disso. Pois é, a gente tem dificuldade com peças de origem estrangeira de maneira geral, principalmente vinda dos Estados Unidos. Na verdade, são as peças que a documentação diz que vem dos Estados Unidos, né? Então, é curioso, assim, eu até exponho para vocês, né, eu exponho uma certa vulnerabilidade, né? A ANAC, ela fiscaliza as organizações de manutenção local, que você sabe muito bem que a gente tem as nossas limitações, não é perfeita, mas mais difícil ainda é fiscalizar, primeiro, fabricante de componentes, já não, a ANAC não fiscaliza, fornecedor de peça, a ANAC não fiscaliza, e fornecedores estrangeiros. Então, é relativamente mais fácil um cara dizer que a peça é estrangeira e pegar uma cópia de um documento estrangeiro para legalizar, digamos assim, aquela peça, do que, às vezes, até do que emitir um SegVol 003, por exemplo, de uma peça, né, que seria um reparado para profissão local. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, por ser um sistema de jurisdição de outra autoridade. Então, a gente tem o limite, nosso limite de atuação, ele é maior quando a gente está falando de peças estrangeiras. E qualquer tipo de barreira que a gente crie para se proteger, digamos assim, desse tipo de ilícito, né? Porque é um ilícito, isso não é nem irregular a ANAC, isso é caso de polícia, né? Qualquer barreira que a gente cria, a gente pode estar criando, perdão, vou falar baixo que minha filha está a gente pode estar criando uma barreira muito maior de desenvolvimento. Imagina, por exemplo, eu chegar e falar assim, eu vou impedir a importação de peças de tal lugar, né? Eu para combater um ilícito, eu estou, né, sei lá, para curar um dedo, eu estou arrancando um braço, entendeu? Às vezes é uma coisa que é importante para o desenvolvimento. Então, a gente tem essa limitação, é um desafio, não vou mentir para vocês, não temos a solução, não tenho a pretensão de dizer que nós temos a solução para isso. Eu sinto que passa por essas soluções tecnológicas, igual vocês estão comentando, tá? Mas é um assunto bem complicado mesmo. Assim, Rodrigo, eu vou te dar um bizu sobre esse problema. Eu tenho bastante experiência de receber peças de fora. Nós temos um problema que a gente descobre rapidamente. Se vocês, ANAC, eu fui da ANAC durante vários anos, então eu tinha uma sede para descobrir isso, tá? Que era analisar o form. Primeiro, quem assina esse form? Existe um banco de dados no site do FA americano, quem pode ou não assinar esse form. Okay? Aí você já descobre muita coisa. Segundo, os documentos da importação. Lá vão estar descritos qual a empresa que exportou e foi comprado o material, entendeu? Tem uma série de dados que estão lá dentro. Então não adianta você querer analisar essa peça é verdadeira ou é falsa? Não sei. Tem que analisar com vários documentos. Você tem que pegar todos os possíveis e você consegue descobrir isso. O exemplo, o Form 8130, por exemplo, praticamente não é utilizado entre oficinas dos Estados Unidos. Não é exigido lá. É exigido no Brasil pela ANAC, para dar rastreabilidade. Mas eu peguei muitos Form 8130 falsos. Entendeu? Por quê? Você descobre como? Pela assinatura.
Você descobre pelo nome da pessoa que fez. Você vai lá no banco de dados, pô, esse cara não podia ter assinado esse form. Esse cara não assina pela empresa. Entendeu? Porque você vai descobrir se o cara assina a empresa XPTO lá, por exemplo. Tem um form, mas o cara não assina por ela. Que história é essa? Tem alguma coisa errada. E isso é muito comum você pensar. Wilson. Hã? Eu já enfrentei um caso em que o formulário 8130, até a assinatura era falsa. Então, você compra mais. O nome do cara estava certinho. Estava Então, tudo certo. Posso fazer uma sugestão aqui? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um trabalhinho e demonstrar para vocês uma investigação, como é que você faz. Não é tão difícil de fazer, não. Tem que ter um procedimento, basicamente é isso. Mas é muito legal isso aí. Sterk, é só sugerir o seguinte, porque essa apresentação aqui era basicamente para a gente lançar o problema, né? Quer dizer, trazer a sugestão, botar, e a gente já viu que existem problemas que podem ser solucionados, já surgiram algumas ideias aqui, né? E Rodrigo, isso que você está falando, a gente sabe que existe essa dificuldade e nós estamos aqui para ajudar, tá? Então, o que eu proponho, mais uma vez, existe um coordenador para esse tema específico, que é o Daniel. Na ausência do Daniel, tem o Diniz e o Polísio, que estão aqui, tá? Eu sou o coordenador geral da parte de conferências e desses temas que estão sendo patrocinados pela BBF. Então, pode falar comigo, pode falar com eles diretamente. E vamos juntar esse pessoal. O Afonso falou de juntar o pessoal do CENIPA. Não sei se vai ser o Rodrigo da ANAC ou se ele vai designar alguém. E esse grupo partir por esse caminho, né? De tentar analisar e chegar lá na frente, ou antes, se vocês quiserem. Olha, eu quero marcar aí uma videoconferência em julho ou em agosto para a gente rediscutir isso daqui antes de levar para a feira. Estamos abertos, tá? É livre manobrar. E a gente vai estar aqui pelo lado da Delta Fox, eu, o Carlos Pinheiro e o Daniel Meustin. Somos os três, estamos na coordenação geral. Então, a gente vai estar à disposição de vocês. Então, o que eu proponho, se não houver mais nenhuma discussão para a gente conversar agora, é que esse tema seja desenvolvido, então, dentro do grupo que tá envolvido nesse tema. Peço, por favor, para o Diniz e para o Polísio encabeçarem isso enquanto o Daniel está fora. Tá? O Carlos, por favor, se você puder disponibilizar depois os contatos das pessoas que vão participar desse grupo. Rodrigo, se você puder indicar, por favor, alguém da ANAC para o Carlos, para a gente poder botar nesse grupo. A gente forma esse grupo, divulga isso para vocês, né? E aí vocês vão dando encaminhamento e mantendo a gente informado, tá? Porque toda essa discussão, com certeza, vai ter muito outros temas que vocês vão discutir aí para que cheguem a uma proposta de solução que a gente possa futuramente entregar à ANAC e continuar até apoiando a ANAC no desenvolvimento da implementação dessa solução. Tá? Se todos concordarem, a gente procede dessa forma. Pode ser? Tudo bem, Antônio. Então, eu gostaria de Beleza, Polísio? Então, eu gostaria então de agradecer o Polísio, agradecer o Diniz, tá, por trazer essa experiência. A gente viu que realmente é um tema que suscitou bastante discussão, tem a oportunidade da gente propor alguma coisa, tem conhecimento para isso, tá? E dar boa noite a vocês, rezar lá pela filhinha do Hélio, lá, do Décio, que esteja tudo bem. E nos encontramos na próxima, se for falar desse tema, quando vocês disserem para mim. Antônio, ó, abre a sala aí que a gente precisa discutir sobre isso, ok? Ótimo. Ótimo. Obrigado por tudo, pessoal. Um abração Obrigado, a todos. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Deu prova da ANAC, não vai ser fácil, tem que estudar. Valeu.